O norte do Brasil é uma região com pouco desenvolvimento socioeconômico se comparada com as outras, mas agora está surgindo um novo projeto que visa desenvolver o norte do Brasil, conectando diversas rotas aos países amazônicos vizinhos. Essas rotas vão surgir porque o Brasil tem um grave problema, que está no seu litoral. O país tem a maior extensão litorânea de toda a América do Sul, com quase 7.500 quilômetros desde a ponta sul do litoral até o norte, e a maioria da população brasileira se concentra aqui na costa, dado que os 12 estados do litoral leste têm basicamente 130 milhões de brasileiros, ou seja, 63% da população vive nesses estados, o que basicamente acumula muitas pessoas no litoral e poucas na região norte, a menos desenvolvida. São apenas 17 milhões de brasileiros para 7 estados. Para se ter uma ideia de como a região tem falta de estrutura, até hoje não existe nenhuma ligação entre o estado do Amazonas e qualquer vizinho, como o Peru, a Venezuela ou a Colômbia. Ou pior, até hoje na região norte não existe nenhuma conexão rodoviária com o estado do Amapá. E esse não é o único problema, porque também há outro, talvez mais preocupante. O Brasil está isolado no Atlântico Sul, sem conexões tão próximas com o Oceano Pacífico ou o Oceano Índico. E como a Coreia do Sul, China e Japão estão do lado oposto do nosso, existe um problema logístico aqui. É por conta principalmente destes problemas que uma nova rota precisa surgir no norte. Mas há uma outra coisa que pode atrapalhar isto, um problema muito mais profundo. Caso o Brasil tivesse acesso a ambos os oceanos, seu potencial exportador seria extremamente aprimorado. Para se ter uma ideia do potencial desse projeto, vamos utilizar como base os países que têm conexões com ambos os oceanos. Os Estados Unidos é o segundo maior exportador do mundo, possuindo portos internacionais pelo seu leste, no Oceano Atlântico, e a oeste, no Oceano Pacífico. Os estados que estão localizados no centro acabam servindo de apoio para os demais estados litorâneos, para no final do percurso, por meio de interligações de linhas férreas, esses produtos serem direcionados para o comércio internacional. Algo que obviamente também acontece no Brasil, mas apenas com o Oceano Atlântico. Toda essa logística garante mais de 2 bilhões de dólares aos Estados Unidos por ano. Outro país que utiliza dessa vantagem geográfica é o México, com cerca de 6.000 quilômetros de linha litorânea no Oceano Pacífico, incluindo o Golfo da Califórnia e aproximadamente 2.400 no Atlântico. É por conta disso que o México é o maior exportador da América Latina, com 600 bilhões de dólares de lucro ao ano, com parceiros semelhantes ao Brasil, como a China, Coreia do Sul, Japão, Reino Unido e Holanda. Para o Brasil, esse problema logístico de exportação dificulta muito as suas trocas econômicas com outros países, dependendo também de passagens artificiais, como o Canal do Panamá. Hoje, para um minério de ferro, por exemplo, sair do Brasil, o trajeto para isso seria atravessar o Oceano Atlântico, passando pelo Cabo da Boa Esperança, entrando no Oceano Índico, contornando pelo sul de Singapura, entre as ilhas da Indonésia e das Filipinas, para entrar depois no Mar do Sul da China. E, finalmente, encerrar o trajeto em Xangai. Tudo isso demora cerca de 45 dias. É por conta disso que essa rota facilitará as exportações e encurtará as distâncias. A Rota Amazônica. 4 países que possuem parcelas da Amazônia estão com um plano de se interligar e gerar um grande impulso econômico. Entre eles o Equador, Peru, Bolívia e Brasil. Essa rota poderá ser feita tanto por terra quanto por água, por meio de rodovias e hidrovias. Tudo isso se inicia em Manaus. Aqui o que mais será potencializado é a Zona Franca de Manaus, um parque industrial brasileiro, ao qual a participação na indústria de transformação é de 24%, muito acima da média nacional de outros parques. E com esse projeto, seu potencial de melhoria é muito maior. Essa primeira parte da rota é feita pelo Rio Solimões, o trecho superior do Rio Amazonas. As cargas saem de Manaus e acabam por passar em diversas cidades brasileiras, que estão ao meio desse percurso, como Tefé, a 523 quilômetros de Manaus. Em seguida, chegando a Santo Antônio de Sá. Aqui a sua maior peculiaridade é a possibilidade de seguir por 2 rotas. A primeira seria a Rota Norte, que atravessaria territórios do Peru e da Colômbia. E agora o rio é modificado para Putumayo, ou Içá, e atravessando a 1.032 quilômetros pelas águas, chegando na cidade colombiana de Puerto Assis.
para posteriormente adentrar pela cidade de Pasto e finalmente na cidade portuária de Tumaco, abrindo oportunidades de comércio externo com outros países do Pacífico. A segunda rota ocorre a partir da bifurcação de Santo Antônio do Içá, através da Rota Sul, que se encontrará com as cidades de Tabatinga, Santa Rosa e Letícia, que estão localizadas na fronteira com a Colômbia. A partir daqui, o trajeto se direciona para Iquitos, no Peru. Nesse ponto, seria possível decidir qual o direcionamento das mercadorias por 3 vias. O eixo norte, pelo rio Napo, se direcionando para as cidades de Providência e Francisco de Orellana, para depois chegar à capital do Equador, Quito, e finalmente para a cidade portuária de Manta. Já no eixo oeste, iria seguir o trajeto pelo rio Maranon, chegando em Yurimaguas e seguindo para a cidade portuária de Paita. Já no eixo sul, saindo de Iquitos, adentraria o rio Yuquai, depois em Pucallpa e finalmente em Chancay, a cidade portuária que está localizada a cerca de 60 quilômetros da capital peruana, Lima. Em linha reta, esse caminho faz uma conexão de 3.300 quilômetros de Manaus até Manta, o caminho mais linear da rota. Essa rota tem muitos pontos positivos, mas ainda assim pode ter um ponto oculto aqui. Vamos explicar melhor. Na América do Sul estão localizados 4 dos países que mais estão envolvidos no tráfico internacional de entorpecentes, como Peru, Brasil, Equador e Colômbia. E sem a fiscalização devida, essa conexão entre os países acarretará muito provavelmente em uma rede de narcotráfico, abrindo assim mais possibilidades para esse mercado ilegal. Um grande exemplo disso é o Equador, que recentemente foi considerado o maior exportador de entorpecentes para a Europa, correspondendo por cerca de 30% de apreensões desses produtos. Muitos desses entorpecentes ilegais são produzidos na Amazônia e direcionados para os portos da Europa. Em 2021 foram apreendidas quase 80 toneladas, tendo destino para território europeu, saindo do porto de Guayaquil, no Equador, que já é conectado por meio de rodovias de forma paralela pela Amazônia, ou então pelos portos do Brasil, que só o Porto de Santos, em 2021, apreendeu mais de 20 toneladas. Então, apesar dessa rota poder potencializar as exportações dos países, também há um grande ponto oculto. Se você gostou desse vídeo e dessas apresentações de mapas, eu quero te mostrar a Escola do Zero ao Mapa Animado, que te ensina a aplicar os mapas na sua profissão. Por exemplo, para o mercado imobiliário ou de construção civil. Utilizando os mapas, você pode mostrar imóveis, demarcar rotas e muito mais. Como é o caso deste projeto que está disponível na plataforma do Zero ao Mapa Animado. Ou você pode até criar apresentações melhores utilizando os mapas, como nós fazemos aqui no Capital Financeiro. Então, se quiser aprender, é só clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.